aula é sobre pressão de compra e venda. E mais uma vez comigo para fazer essa aula muito importante e interessante, Renan Mangueira. Obrigado, Renan, mais uma vez. Fala, garoto, como é que vai? Vou bem, muito obrigado por estar comigo. E Renan e eu vamos falar do que é pressão e dar alguns exemplos de pressão do mercado. Começando, e eu movo o Renan aqui para o lado direito, a câmera dele, e começamos a escrever. Vamos escrever aqui, Renan, alguns conceitos interessantes sobre o que é pressão. Eu acho que a gente pode... Talvez o primeiro conceito é que as próprias barras ou candles, né, mostram quem está mais forte, né? Exato. Vendedores ou compradores, né? Isso. As barras mostram. Quando o mercado demonstra uma força compradora ou vendedora, você consegue ver sequência de barras fechando na máxima, barras fechando com um tamanho um pouco maior, um tamanho relevante. Então, as barras mostram o que o mercado está querendo fazer. Muitos traders acreditam que eles precisam acertar um lado, por exemplo, de uma notícia, porém, você não sabe muito bem para que lado, por exemplo, se acontecer uma notícia, para que lado vai. Uhum. Então, normalmente, nesse horário, é mais interessante, caso você queira operar, que não é o caso, você espera uma sequência de barras, porque então o que aconteceu no mercado vai mostrar o interesse do próprio mercado, se comprador ou vendedor. Quer dizer, uma sequência de barras. A gente pode dizer que também a gente pode mencionar o tamanho relativo das barras, quer dizer, o tamanho comparado com o movimento contrário, tamanho, como elas fecham, fechamento bom, quer dizer, um fechamento, barras de tendência que tem aula aqui, bom fechamento, tamanho relativo ao movimento contrário, né, a sequência que ela tem, tudo isso forma a pressão, e é justamente o que o Renan e eu mencionamos em várias aulas de análise gráfica. Olha para a esquerda, entende quem está ganhando o campo, vendedor ou comprador, como está havendo briga do outro lado, o movimento segue em tendência, porém tem briga da ponta oposta, não tem, você vê isso nas sombras, você vê isso no tamanho das barras, e a pressão é uma das coisas mais importantes na análise gráfica para você entender onde você está, que fase de mercado você está e como atuar nesse mercado, né, Renan? Exato. Vou dar uma analisada aqui nos dois gráficos. Bom, aqui a gente tem um rompimento desta mínima, né? O candle aqui, rompendo, dando continuidade, podemos ver aqui. Deixa eu traçar uma linha um pouco melhor. Aqui, rompimento, continuidade. Temos aqui uma continuidade ainda maior, razoável nesse ponto. Temos aí um movimento de duas pernas. Nesse ponto, talvez temos aqui o back implícito e talvez uma segunda perna. Porém, esse movimento é um movimento forte bastante para, no caso, quer comentar um pouco aí, Garufi? Você tem visto aqui de continuidade compradora? Sim, a gente pode, eu vou mencionar aqui com as minhas flechas em vermelho, tudo isso que o Renan mencionou demonstra comparativamente a pressão vendedora, por exemplo, comparado com essa, sem continuidade. Barra compradora, até uma barra de tendência, no contexto certo. Porém, comparado a essa pressão vendedora, essa barra de tendência não tem significado para você achar que é uma compra. Aqui a gente vê uma sequência de 3 barras compradoras, né? Porém uma delas é inside, muita sombra acima, essa fechou até acima do ponto mediano dela, mas com muita sombra embaixo, não conseguiu ganhar a máxima da barra anterior, apesar de ser uma sequência, não tem desenvolvimento de preço. Vejam a distância de preço que os compradores conseguiram ganhar comparado com quanto de campo, de área de preço os vendedores ganharam recentemente. Não conseguiram ganhar a máxima do próprio movimento que eles fizeram anteriormente, né, Renan? Então, isso mostra que, por mais que você ache que seja uma área interessante, talvez uma reversão, ainda não dá sinais para te dar uma probabilidade razoável de que é uma operação que faz sentido fazer, né, Renan? Exatamente, garoto. Nesse ponto aí, que deixa claro que, bom, essa tentativa de reversão da ponta compradora provavelmente vai falhar. Provavelmente a gente está vendo aí um pullback para talvez um movimento de segunda perna da ponta vendedora, né, garoto?
Perfeito, do mesmo jeito que na operação aqui embaixo, quando a gente olha o movimento aqui embaixo, veja que aqui faz um candle de consolidação, né? Apesar de haver uma falha dos compradores aqui e uma boa barra fechando sem sombra aqui, mesmo que um trader, e não é algo fora da realidade, um trader pensar, puxa, houve uma boa reversão, uma barra similar à barra compradora recente. Porém, veja o que os compradores fizeram. Um padrão de reversão de 2 barras e uma barra ainda mais forte. Olha para a esquerda, veja que vinham barras fortes. Essa foi a única, filha única dos vendedores com uma boa pressão, mas, de novo, olha o contexto. Fechou uma boa barra. Se eu vendi aqui, mesmo que o meu stop fosse muito largo, eu sairia aqui imediatamente, porque a reversão que eu ia tentar fazer não faz mais sentido, né, Renan? Exatamente, Garuf. Aqui nesse segundo gráfico a gente pode ver uma sequência compradora, 1, 2, 3 barras, um movimento de 2 pernas da ponta compradora, barras compradoras muito maiores, e bom, comentando aqui dessa venda, que o próprio Garuf já falou, no momento que o mercado fechou com esse candle na mínima, o que os traders fizeram? Compraram o mercado. O trader que estava esperando para vender um tick abaixo não conseguiu nem ser ativado. Perfeito. Alguns traders que foram a mercado, talvez? Certo, entrar um pouco antecipado, acabaram sendo decepcionados e fariam sentido sair acima dessa barra de alta. Provavelmente o mercado iria um pouco mais acima, né, garoto? Exatamente, por isso que a análise barra-barra, sem se travar num viés, entender o que o mercado está fazendo a cada movimento, te faz manter o seu risco baixo, mesmo que você tenha um stop largo, e a gente já falou sobre stops, tem aula sobre isso, e faz você estar no flow, lendo junto com o mercado, entendendo passo a passo o que ele está fazendo, se a operação que você está fazendo continua fazendo sentido. E ler pressão é fundamental. E a gente continua lendo pressão nesse próximo slide. Agora, falando de pressão compradora, Renan, eu vou fazer algumas anotações que eu acho importante para o aluno. Quer dizer, a gente tem aqui uma pressão compradora, né? Na pressão compradora, a gente vai de novo ver barras consecutivas. O que mais que a gente vai ver aqui? Mais barras de compra do que vendas, Renan? Isso, exatamente. Isso é interessante para o aluno que está, quando estiver operando, estiver lá no mercado, procurando operações, ele usar isso como uma espécie de checklist, entendeu? Para ele ir observando, pressão compradora, barras consecutivas, mais barras do que compra e venda, corpos compradores maiores, fechando acima da metade do candle, importante também. Corpos compradores maiores, muito bem. O número de barras vendedoras diminui. Microcanais, muito importante. Comentado um pouco disso nas aulas de linha de canal. Microcanais. Então, a gente, de novo, avaliando aqui a situação, apesar de você ver nessa primeira perna aqui muita sombra em cima e você pensar, puxa, isso aqui tem muitas barras de consolidação, né? Quer dizer, o mercado está com vendedor em cima, comprador abaixo. Mas aí você vê uma sequência dessa, né, Renan? A gente vê uma sequência dessa, vendedores levando o preço mais para baixo, também em outras barras mais de consolidação. E olha como muda, né, Renan, o contexto com essas 2 barras aqui. Essas 2 barras compradoras ganharam todo o terreno que os vendedores tinham ganhado e marcando ainda um fundo mais alto que o outro, quer dizer... Alguns traders considerariam fundo duplo, também é razoável, pensando que o fundo duplo também é na região, mas no caso também faria sentido como um fundo mais alto, né, garoto? Mas reparem como essas 2 barras são bem mais dominantes do que as últimas 5 barras de venda. Exato, isso é pressão, isso é entender quem está vencendo, quem está ganhando espaço, quem está ganhando campo, como eu falo, quem está conseguindo mover o preço, e eu quero estar junto de quem move o preço. E se o preço não está se movendo, está muita briga, eu quero estar nas pontas. Esse é o negócio de operar o mercado.
Tá tendo briga no meio do caminho? Eu não vou estar no meio da briga, eu vou estar nas pontas dela, fazendo uma analogia com briga de rua, né? A gente dá um tapa, eu tô na ponta só para esperar o mercado vir, eu dou um tapa em um, a briga fica no meio, eu não vou me meter no meio do bolo. Agora, se a coisa tá andando e as tropas estão seguindo, seja para cima ou seja para baixo, eu quero identificar quem tá com mais força mesmo nesse cabo de guerra que é o mercado, de mover preço para cima e para baixo, e eu quero procurar estar do lado de quem tem mais pressão, de quem tem mais força, a tropa que está mais forte levando o preço para frente. E analisar simplesmente duas barras como essa mostram quem está vencendo o cabo de guerra, né, Renan? Exatamente, garoto. Eu gostei do exemplo da briga. É bem interessante, porque no meu caso eu prefiro sempre esperar para ver quem está vencendo, dou um chute e sair correndo. Exatamente, que é o perfil do scalper, como eu também sou, né? E continuando aqui nesse gráfico, a gente vê mais pressão, mais sequência, coitada da barra do vendedor aqui, barra um doji, não, mesmo quem vende abaixo de uma mínima não entrou, não foi acionado, não foi ativado, continua com pressão, uma boa barra que até foi ativada. Se alguém pensou em entrar nesse momento e olhou para a esquerda e não entendeu aonde estava a pressão, talvez com stop alto de novo, ou stop aqui, tá? Numa sequência de novo e nova máxima, ou estopou acima da máxima. Você tem diferentes maneiras, você tem que saber fazer a gestão. Eu estoparia acima dessa aqui e eventualmente até continuaria a favor, se eu pensei que aqui seria uma reversão. Eu não faria, porque eu acho que não é o suficiente, você está dentro de uma linha de tendência, a gente fala disso sobre reversões, está ainda dentro de uma linha de tendência, tem que fazer um pouco mais de sentido para pensar em operar contra, e avaliar a pressão sempre é fundamental, né, Ana? Isso, garoto. Eu acho interessante observarmos que, vou marcar com um quadrado aqui, nesse ponto onde o mercado estava basicamente equilibrado, temos 4 barras de baixa. E a partir do momento do domínio da ponta compradora, nós temos também 4 barras de baixa. Só que olha o tamanho, olha a diferença, né, garoto? Exatamente. E isso te dá exatamente a sensação, pressão, junto com tipo de barra, com tipos de candle, te faz entender em que fase do mercado que você está vendo uma transição de uma fase para outra, e você entende como você faz operações bem-sucedidas na fase que você está avaliando a pressão e avaliando o movimento que cada uma das barras vai fazendo, né? Do mesmo jeito que essas barras também funcionam, é exatamente igual, todo o contexto é o mesmo. A gente vai ter aqui nesse slide uma sequência vendedora. Isso, pressão vendedora, né? Isso, sequência vendedora, barras consecutivas no caso, mais barras de venda do que de compra nesse caso. Então a gente tem aqui mais barras de venda, né, do que de compra. Corpos maiores de venda. Os corpos. E com candles fechando depois da metade. Candles que a gente já ensinou aqui no The Norte. Candles de tendência para o lado da pressão. Mais dominantes. Isso. Número de barras, dessa vez, compradoras diminuiu. Número de barras compradoras diminui. Perfeito. E microcanais. E microcanais também, vou mencionar aqui. Então você vê aqui de novo, eu com a minha flecha, de novo. A gente viu aqui um bom movimento, a gente não entende o que está acontecendo na esquerda, a gente não tem. Na hora que você começa aqui, talvez seja uma visão olhando simplesmente só esse lado, você pode imaginar, puxa, teve uma pressão razoável na compra, mas aqui os vendedores conseguiram ganhar um campo, compradores tentaram retomar o movimento, veja o tamanho dessa barra, com essa sequência, já começa a falar, opa, a pressão que tinha na compra aqui, estão ganhando campo. As barras vendedores estão maiores, tem barra fechando próximo das mínimas. Retomada de compra, sequência ruim, doji, uma barra de tendência, né? Nesse caso, a gente já tem até uma tentativa de rompimento da ponta vendedora que também está se sucedendo.
Exatamente. Então, sequência, puxa, uma sequência de dojis ganhando campo para baixo, mas veja a barra de tendência compradora, que deveria ser uma barra que tem continuidade, se é uma barra de tendência, falhando Venderam a máxima. acima dela, né? Venderam acima dela. De novo, nova mínima. Doji, tentaram romper a máxima, falhou, venderam de novo. Tentaram defender. O que aconteceu? Sequência. Avaliem a pressão desse lado, barra a barra. Por isso que avaliar barra a barra é importante. Por isso que muitas vezes é mais difícil e exige muito mais expertise você usar um time frame muito curto. Porque toda essa avaliação de fase que você está, se está vendo uma transição, a pressão, quem está vencendo a briga, quem está ganhando campo, tudo isso exige tempo. Por isso que a maioria dos traders que operam análise gráfica com a leitura barra a barra vão operar tempos, talvez 5 minutos. Alguns operam um pouco menos, mas exige um skill muito grande. E muitas vezes você vai ter que abrir mão de certas análises se você quer operar um tempo muito curto. Vale entender, não existe nada de errado no mercado. Conheço traders que operam de diversas maneiras. Agora, eu acredito que quanto mais, e Renan também acredita, quanto mais armas você tiver no seu arsenal para fazer a análise e ter a probabilidade, o edge do seu lado, melhor, né, Renan? Exatamente, Garofi. Se é uma guerra, quanto mais armas, melhor, né? Exatamente. E eu acho que a gente encerra uma aula que não é muito longa, mas é uma aula importante, vale você revisar, vale você estar dentro da comunidade, dentro do esquadrão, revisando com as pessoas e falando um pouco sobre pressão. Sempre é importante ter a resiliência e a força de continuar estudando, estudar a fundo, compartilhar conhecimento com as pessoas e reforçar com experiência, lendo o mercado todo dia e avaliando cada um desses conceitos. Renan, muito obrigado por estar comigo em mais essa aula. Muito obrigado, garoto.